Dia 116, mais um dia de review de Café com Deus Pai, começando em Marcos 14, 33, 34. A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, disse. Fiquem e vigiem. E um pouco mais adiante, prostrou-se no chão, terra, e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. A palavra de hoje é dia de milagre. Ele traz também em Mateus 6. Mateus 6 é uma passagem grande e muito valorosa. Ela traz vários e vários ensinamentos muito interessantes, muito importantes para toda a nossa vida. Ele começa falando sobre alguns costumes da época e que perduram por hoje. Muitas pessoas elas fazem doações para poder soar trombetas, poder mostrar para todo mundo, para falar que elas são melhores, que elas são boas, que elas são... Muitas pessoas rezam, oram para os outros verem. Repetem e repetem e não colocam a emoção que precisa, o sentimento que precisa naquilo para os outros verem. Muitas pessoas jejuam e se fazem como caras de doentes para mostrar para todo mundo que está jejuando. Mas ali é dito que o Pai lhe vê em secreto, que se a tua mão esquerda faz, a sua direita não deve saber. E ele mostra que a gente tem que fazer as coisas não procurando o reconhecimento dos outros e terrenos, mas o que a gente faz em secreto, Deus está enxergando. Os nossos galardões serão garantidos. Mas a gente tem que fazer por nós, por Deus, e não para mostrar e provar alguma coisa, ou querer fazer isso para se promover através das nossas boas ações. Ele também traz ali a reflexão sobre a questão do dinheiro, né? Que a gente não deve focar em procurar e acumular tesouros, que a gente tem que focar na nossa vida espiritual, porque o nosso Pai, Ele sabe o que a gente precisa. Isso é uma promessa que Ele faz pra gente. Em Mateus 6,32, porque todas essas coisas que os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Isso é uma grande promessa que Ele tem pra gente. A gente não pode servir a dois senhores, a gente não pode servir ao dinheiro e a Deus. Se a gente servir ao dinheiro, a gente vai deixar Deus de lado. Se a gente servir de Deus, a gente vai deixar um pouco o dinheiro de lado, porque ninguém serve bem a dois senhores. Porém, Deus sabe das nossas necessidades. Então, sirva a Deus de todo o seu coração e todo o resto lhe será acrescentado. E um outro ensinamento ali que eu quero ressaltar, Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Isso daqui ele serve para permear as pessoas que sofrem muito com ansiedade, que estão preocupadas com o que vai ser amanhã, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como é que vai acontecer. E às vezes elas começam a viver nesse futuro, tanto pensando no futuro, tanto ali com o futuro dentro da cabeça, que começam a ter crises de ansiedade, começam a ter problemas, assim como pessoas que vivem ali tanto no seu passado, porque o mal do passado está no passado. E elas começam a ter depressão por tudo que elas viveram, traumas e outros problemas por tudo que elas viveram. E Deus ali, Ele nos diz e Ele nos faz a promessa: vive pelo dia de hoje, não se inquietei, porque o dia de amanhã cuidará de amanhã, o dia que passou já passou. E Ele está aqui para ajudar a gente, está aqui para suportar, para fazer nós suportarmos. Se você for analisar no Getsemane, nos últimos momentos ali de Jesus, ele subiu para orar e ele chegou a suar sangue porque ele queria que fosse afastado daquele cálice, ele sabia todo aquele sofrimento. E ele pediu para Deus: se for possível, que afaste esse cálice de mim, eu não quero beber desse cálice.
Porém, se for a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então a gente tem que entregar toda a nossa vida em torno dessa vontade, em torno dessa obediência e agir com a fé, que aquele é o caminho que a gente deve seguir. E por fim, ali em Mateus 6, ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas costuma rezar. Se você buscar em aramaico ou em hebraico, é um pouquinho mais diferente ainda, mas é ali onde é ensinado a rezar. Mas como ele mesmo diz ali, não deve ser palavras vãs. Aquelas palavras elas devem ser pensadas, analisadas, porque muitas pessoas elas rezam à noite, só que é aquela coisa mecânica, elas nem sabem o que elas estão falando, elas se perdem, elas não estão parando e refletindo sobre aquilo que elas estão dizendo. Quando o importante é realmente a gente entregar o nosso coração a Deus, realmente sentir que aquelas palavras, daquela maneira que ela foi recitada, elas têm o valor que elas devem ter. Por exemplo, seja feita a tua vontade. Ou seja, ali nós estamos dizendo que é a vontade dele, não a nossa. E assim tem várias partes que a gente tem que pensar. E ele fala também sobre a questão do perdão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque se a gente perdoa os outros, o nosso Pai o perdoará, ou nos perdoará. Então, nesses pontos a gente tem que sim, tem que sempre fazer uma boa reflexão. Fica aqui o convite para vocês, leiam Mateus 6, mas leiam com paciência, com tranquilidade, 34 versículos, leiam refletindo, porque dali saem muitas coisas bacanas para a gente fazer uma análise.